Eu vou pedir para vocês ficarem em pé um instante, abrindo a palavra de Deus, no livro de Neemias. Neemias. Isso, volte ao seu lugar e abra a Bíblia Sagrada em Neemias, capítulo 1. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 9. Depois da leitura vamos orar e a diaconia pode sentar depois da leitura e participar da mensagem sentado. Não precisa ficar no seu posto onde você está trabalhando, tá? Neemias 1, 5 a 9, diz assim: Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Versículo 7. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os remirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Agora no capítulo 2, versículos 1 a 5, Neemias 2, 1 a 5. No mês de Nisã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Para que eu possa reconstruí-la. Deixe-me ir para que eu possa reconstruí-la. Deixe-me ir para que eu possa reconstruí-la. Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nos dá a permissão de termos unção e revelação na tua palavra, para que ela chegue além do nosso entendimento, que ela vá além das nossas emoções, e ela possa penetrar no lugar que só ela penetra, que só ela pode operar mudanças significativas na essência do nosso ser. Que a tua palavra chegue lá, Senhor, naquilo que ela mesmo diz que é na divisão da alma e do espírito, que ela penetre e faça aquilo que te agrada. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar. Essa semana, começando hoje, nós vamos falar sobre o tema conquistando o território do inimigo. E eu fui chamado a atenção pelo Espírito Santo para esse texto que acabei de ler para vocês, impulsionado
por essa resposta que Neemias deu ao rei Artaxerxes, rei daquele império que dominava o mundo naquela época, o Medo-Persa. Quando o rei notou que ele estava triste, perguntou para ele o que acontece, e ele fez a narrativa. Jerusalém, a capital de Judá, cidade dos meus pais, está destruída. Nabucodonosor a destruiu. O rei do Império Babilônico a destruiu. Acabou com ela. Ela está em ruína há muito tempo. Ela está em ruína há 142 anos. Ela está destruída. Como é que eu poderia estar feliz aqui? E o rei lhe perguntou, então o que você quer fazer? E Neemias disse, me dá permissão. Eu sei que eu sou empregado aqui no império, no palácio, na fortaleza de Suzã. Eu sei que tenho uma posição aqui e que devo a ti, rei, obediência. Eu não posso fazer nada em rebeldia, em desobediência, em impulso. Eu preciso fazer debaixo de autorização. Me dá autorização. Autorização para sair aqui do palácio, para me ausentar do meu conforto, da minha posição, com um objetivo. Ele diz, reconstruir a cidade. Reconstruir a cidade. É daí que me veio a inspiração, a iluminação, para usar esse texto e falar sobre conquistando o território do inimigo. Na verdade, aqui é uma reconquista. Aquela terra era do povo de Deus e ela havia sido tomada do povo de Deus. E Neemias nos serve de exemplo, de iluminação, para a gente poder ter convicção da possibilidade de retomar o que foi perdido. A convicção que está dentro do meu espírito, que vai vazar pela minha boca agora na mensagem e durante toda a semana, quando eu for falar com vocês ou no meu grupo pequeno, é a certeza de que aquilo que Deus entregou, que Deus deu, que veio pelas mãos dele, e Jerusalém é fruto da promessa que Deus havia feito já para Abraão, e que depois movimentou Moisés lá no Egito, e tirou ele do Egito, e tirou todo o povo lá do Egito, os fez peregrinar pelo deserto, durante muito tempo, debaixo de uma promessa, eu vou dar uma terra que mana leite e mel para vocês. E essa terra era Jerusalém. E agora Neemias está dizendo, essa terra está prejudicada. Aquilo que o Senhor me deu está prejudicado. Aquilo que o Senhor disse que era nosso, não está em nossa posse. E eu quero reconstruir, reconquistar. Eu quero tomar de volta aquilo que foi perdido. Neemias se encheu dessa convicção. Vamos olhar para ele. E a primeira grande lição desse texto, ela vem do seu contexto histórico, do que está acontecendo naquela época, em que surgiram os profetas. Quando profetas começaram a cumprir o seu ministério a partir do ano 1030 a.C. Até 1030 a.C., eram sacerdotes, eram juízes, eram patriarcas, que Deus levantava, mas Deus dirigia diretamente o povo. Em 1030, aquele governo teocrático, Deus sobre o povo, foi substituído pela monarquia, a pedido do próprio povo. Eles pediram, nos dá um rei. Nós queremos ser que nem as outras nações, todas têm um rei. Só nós não temos um rei. Nos dá um rei. Deus atendeu o desejo do povo, sem isso indicar que era do plano de Deus. Nem sempre o que nós pedimos é o melhor.
E nem sempre o que nós pedimos é o que está no plano de Deus. Às vezes, também nem sempre, mas às vezes, Deus até realiza o desejo do nosso coração. Porque nós queremos, mesmo que não seja o melhor. O povo pediu um rei e Deus deu. Estabeleceu Saul. Saul governou por 20 anos. Teve um governo trágico, terrível. Depois dele, Deus escolheu Davi. Davi governou por 40 anos. E teve um governo segundo o coração de Deus, mesmo com as suas falhas pessoais. Não há ninguém que não tenha falhas. E o próprio Davi, que foi um tipo do reino de Cristo, que vai acontecer no milênio, um governo que Cristo vai reinar sobre a terra com um braço forte. Davi, que foi esse homem, mesmo assim ele teve falhas, mas fez o que Deus queria. Depois de Davi veio Salomão, e Salomão governou também com sabedoria, mas se perdeu, porque Salomão teve muitas mulheres. Uma só já dá trabalho, imagina muitas. E Salomão teve 1000 mulheres. Se ele vivesse hoje, nós teríamos que levantar uma intercessão pelo coitado. Salomão teve 1000, eu estou tentando entender uma. Há 34 anos. Salomão teve 1000 mulheres. A mulher é tão preciosa e tem que saber lidar com ela. Para aprender a lidar com uma é tão difícil. E ele tinha 1000 mulheres, se perdeu. Como resultado dessa perda de rumo de Salomão, quando terminou o seu reino, o seu reinado, o seu tempo, no ano 931 a.C., Israel estava esfacelada, dividida em 2 nações. De um lado, Jeroboão juntou as 10 tribos de Israel ao norte, se rebelou contra a capital, Jerusalém, se afastou, estabeleceu uma capital em Samaria. E do lado de cá, Roboão deu continuidade ao reino de Israel, governando em Jerusalém, com 2 tribos que se associaram a ele, Judá e Benjamim. A nação foi dividida em 2. Jeroboão, que estava governando o reino do norte, com as 10 tribos, tinha um problema: o senso religioso do povo. O povo era devotado a Deus, isso era problema, era. Por quê? Porque o templo de adoração estava em Jerusalém. Estava no reino do sul. E Jeroboão via o seu povo, que ele estava governando, fazer longas peregrinações e irem até Jerusalém para adorar. E ele politicamente pensou: se isso continuar acontecendo, eu vou perder o comando, porque o meu povo está dependendo de Jerusalém. Eles têm contato com Roboão, eles têm contato com os sacerdotes em Jerusalém, eles vão ser influenciados e vão se levantar contra mim. Eu preciso fazer alguma coisa. E o que ele faz? Ele institucionaliza a idolatria em Israel. A idolatria sempre fez parte da perversão do povo de Deus. Sempre o povo de Deus teve problemas com a idolatria. Nesse período de tempo, de 1030 para cá. Mas agora Jeroboão faz com que a idolatria se torne algo oficial. Ele começa a construir altares de adoração em Samaria e no reino do norte. E ele traz o culto ao bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro que Arão havia feito sob o pedido do povo, quando Moisés subiu ao Sinai. Jeroboão faz bezerros de ouro e coloca em lugares no reino do norte e fala para o povo: vocês não precisam ir para Jerusalém adorar. Vocês podem adorar aqui mesmo. Busquem o altar mais perto da sua casa. E adore ali a representação de Deus, que é o bezerro de ouro.
Um pouco mais para frente, ele também estabelece a adoração a Baal. E começa a fazer uma diversidade de deuses na terra do Reino do Norte. E a idolatria começa a correr solta no Reino do Norte. E agora tem altares para o bezerro de ouro, tem altares para Baal. E o povo adora nesses altares, e o que é pior, Judá começa a ser influenciada. E o Reino do Sul também começa a adorar Baal e começa a adorar os bezerros de ouro. É por isso que quando nós chegamos no Novo Testamento, encontramos uma mulher perguntando para Jesus, onde é que deve se adorar? Nossos pais dizem que deve ser em Jerusalém, outros dizem que pode ser em Samaria. Onde é que nós vamos adorar? E o Senhor diz, os verdadeiros adoradores, eles não estão se importando com o lugar. Eles adoram em espírito e em verdade. Jesus está dizendo, Jeroboão não precisava ter feito altares no Reino do Norte. Ele estava dizendo, as pessoas não precisavam sair do norte para ir até Jerusalém. A adoração é algo interior, é algo do coração, é algo do espírito, é da intimidade com Deus. É isso que Jesus está ensinando. Vem desse contexto que eu estou apresentando para vocês. Somada com a idolatria, esse tempo que antecede a vinda de Neemias, esse tempo, ele é marcado pela imoralidade. A imoralidade alcança o coração do povo, é evidente. Se afastou de Deus, os apetites carnais vão florescer. Se afastou de Deus, a carne prevalece. Quando estamos em intimidade com Deus, podemos ter desejos e impulsos, mas eles são controlados, eles são domados, porque a intimidade com Deus faz o nosso espírito ser forte, e o nosso amor e apego a Deus é maior do que o nosso desejo carnal e físico. Mas o povo se afasta de Deus pela idolatria, e por isso temos que tomar cuidado com as manifestações da idolatria no tempo moderno. O apego a um clube de futebol pode virar uma idolatria. O apego ao dinheiro e ao ganho do dinheiro de uma forma desmedida, sem valores, pode virar uma idolatria. O apego aos próprios familiares, de uma maneira descomunal, que faz com que se passe sobre Deus e sobre princípios, e o marido é mais importante do que Deus, do que a espiritualidade, e a esposa e os filhos são mais importantes do que o céu, pode virar idolatria, e adorarmos os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais. O apego descontrolado a um líder espiritual pode virar idolatria. E sempre que chega a idolatria, a imoralidade vem junto. A imoralidade vem de carona. E o que nós temos agora no contexto desse quadro espiritual que acontece nos dias que antecedem a manifestação de Neemias? E foi esse quadro espiritual que gerou essa dificuldade que Neemias está vivendo e querendo mudar o quadro, a situação e restituir Jerusalém, reconstruir a cidade. O que acontece? Uma nação dividida, um povo que perde os seus valores, um povo que se afasta dos princípios, que não teme mais a Deus, que faz de situações físicas o que é mais importante do que um Deus que é espírito. Um povo que agora se entrega à idolatria, se entrega às paixões carnais, vive os pecados, abandona a santidade, não tem freio sobre si, e coisas terríveis vão acontecendo com esse povo. E o que nós aprendemos com isso? A primeira grande lição é o caráter preventivo das Escrituras e do tratamento de Deus com a gente. Deus trata preventivamente. O cativeiro aconteceu no ano 586 a.C., quando Judá foi levado para a Babilônia cativo. Antes de 586 até 1030, nós tivemos 444 anos
em que esse quadro que eu mostrei para vocês foi pintado, em que essa história foi construída. E nesses 444 anos, o que Deus faz? Preste atenção, 4 séculos, o que Deus faz? Levanta profetas. Ele levanta homens para advertir o povo. Ele levanta vários, dezenas de profetas para falar para o povo, para denunciar o pecado. Nós temos 16 profetas escritores que escreveram livros da Bíblia. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias. Nós temos Jeremias, Daniel, Ezequiel. Deixei um para vocês, qual é? Eu falei. Deixei um para vocês. Os profetas maiores. Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías. Deus levanta esses 16 profetas. Todavia, 13 deles, Deus levanta nesses 444 anos. E dezenas de outros, com uma mensagem de arrependimento, com uma mensagem de humilhação, para que o povo se quebrante e não se corrompa. 13 dos profetas, dos 16, são levantados nesse período. Isso nos indica o caráter preventivo de Deus. Deus olhava lá na frente e via tragédia. Deus olhava lá na frente e via a nação sendo destruída. Deus olhava lá na frente e via tudo isso acontecendo, que eu já falei e não vou repetir. E Deus levantava profetas que vinham com uma mensagem de arrependimento e dizendo: mudem a sua conduta, mudem o seu comportamento. Uma mensagem que combatia a apostasia, que é o resultado da idolatria e da imoralidade. A idolatria e a imoralidade levam a um abandono da fé original. Não significa gerar um ateísmo. Significa misturar a fé original e tirar o conteúdo, o valor dela. Você que tem um carro a gasolina, experimente encher o tanque de álcool. Não estou falando do carro flex, eu estou falando do carro a gasolina. Ou experimente por meio tanque de álcool e meio tanque de gasolina. Você vai ver que o carro engasga. Você vai ver que ele perde a potência, que ele perde o poder, que ele dá trabalho, que ele dá despesa. Porque ele foi gerado para andar com aquele tipo de combustível. É isso que aconteceu com o povo. A fé deles começou a ser misturada. Eles não perderam a fé, não deixaram de crer. Mas agora eles tinham uma fé que engasgava. Fala para o seu irmão, cuidado com a tua fé não te engasgar, irmão. Uma fé que não é bíblica. Uma fé mística. Uma fé com valores do mundo. Uma fé que não se apega à palavra de Deus. Deus levanta profetas. E os profetas tratam preventivamente a situação. É como Deus dizendo: se você continuar nesse caminho, você vai se dar mal. Lá na frente, você vai se arrepender. Agora, você tem possibilidade de mudar e parece que está tudo bem. Mas o que aconteceu com o povo durante esse tempo? Jeremias, no capítulo 26, versículo 5, está registrado que Deus levantou os profetas. Olhe, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio. Eles madrugam e são enviados, mas vocês não quiseram ouvir. E quando chegamos no livro de Neemias, nós encontramos Neemias dizendo o que aconteceu. Foram desobedientes, se rebelaram contra ti, deram as costas para a palavra, para a lei, mataram os profetas que os tinham advertido que se voltassem para ti, fizeram coisas detestáveis a ti. 444 anos Deus tratando preventivamente o povo rebelado. E o povo com o coração duro. E o povo pensando: não, eu penso assim, eu entendo assim, eu vou caminhar assim. E Deus levantando profetas. Por quê? Porque Deus tem um caráter preventivo sobre nós. Tem muita gente que quer ser curada, mas Deus falou para você não fazer e não viver de determinada forma, que você não ficaria doente.
Tem muita gente com problemas na família, mas quando estava tudo bem, ou quando começou, Deus falou para construir um lar de uma determinada maneira, mas não ouviram, não quiseram ouvir. Tem pessoas falidas financeiramente, porque enquanto estavam construindo a sua vida profissional, Deus falou para eles construírem de uma determinada maneira, mas não quiseram dar ouvidos. E hoje, multidões afluem atrás de Deus nas igrejas, buscando soluções para os seus problemas. Multidões correm atrás das igrejas esperando um pastor milagroso, uma mensagem poderosa, uma campanha que dê resultados. E correm e muitos se frustram. Por quê? Deus não pode fazer? Pode. A sua bondade e misericórdia cura, dá restauração financeira, arruma casamentos, Ele pode. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Deus tem um caráter preventivo. Diga comigo, preventivo. Preventivo. Deus não quer que nós entremos pelo caminho errado para depois nos tirar dele. Deus quer que a gente não entre pelo caminho errado, para não ficarem marcas na nossa vida, para não ficarem frustrações na nossa vida e sofrimentos. Bom, todo esse quadro vai acontecendo. E o que por fim, resulta tudo isso? Depois desses, agora são 586 anos que se passam do estabelecimento da monarquia até chegar em Neemias. 444 anos antes do cativeiro. 70 anos de cativeiro. E mais 72 anos em que primeiro vai Esdras para Jerusalém para reconstruir o templo. 59 anos ele faz esse trabalho. Depois, vai Zorobabel. Depois vai Esdras para restabelecer a ordem social, a política, a religião, para ensinar os preceitos da lei. Mais 13 anos. Depois desses 586 anos é que surge Neemias. Nós estamos agora no ano 444 antes de Cristo. 586 anos até 1030, quando começou a monarquia. Tudo isso aconteceu com a nação e Deus tratou preventivamente através de 13 profetas escritores e outras dezenas de outros profetas, para que o povo não entrasse onde eles estavam agora. E vem Neemias nesse momento e ele constata a situação e diz para o rei, quando o rei pergunta para ele: o que você quer que eu fazer? Ele diz: me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Ele se compadece da situação. Ele conhece todo o contexto histórico. O seu irmão Anani fala para ele o que estava acontecendo lá, mas ele já sabia de todo esse quadro que eu pintei para vocês. Nós vemos no capítulo 1 que ele entra num período de oração, de jejum, de lágrimas. Versículo 4 diz que ele passou dias lamentando, jejuando, orando. Ele responde ao rei isso: eu quero reconstruir. Eu sei que Deus colocou na minha frente hoje pessoas que querem reconstruir. Eu sei que tem pessoas aqui, e eu sei porque o Espírito Santo não me daria uma mensagem sem propósito. Eu sei que tem pessoas aqui que perderam. Perderam aquilo que é promessa de Deus. E querem reconstruir. Pessoas que perderam em si mesmos e pessoas que viram outros perderem. E porque outros perderam, elas estão prejudicadas. Elas estão sofrendo. É o caso de Neemias. Ele provavelmente nasceu lá em Babilônia. Ele não viveu aqueles 444 anos em que profetas foram levantados para advertir e não adiantou nada. Ele não tomou nenhuma decisão errada. Mas era o seu povo.
E é assim que acontecem com muitas famílias, igrejas, sociedades, países. Pessoas tomam decisões erradas e prejudicam muita gente. E muita gente sofre. Nós precisamos conquistar o que foi perdido. Quem que está comigo nessa mensagem e nessa fé? Nós precisamos reconquistar aquilo que foi perdido. Temos que reconquistar nossa nação. Temos que reconquistar nossa igreja. Temos que reconquistar nossa família. Temos que reconquistar nossa santidade. Temos que reconquistar nosso fervor pessoal. Nossa admiração por Jesus Cristo. Nosso amor inicial. E Neemias está vivendo esse momento de reconquista. O período de jejum, de oração, de consagração que ele tem, está firmado em 3 convicções absolutas que são formadas dentro dele. Ele tem isso dentro dele. Nessas 3 convicções, irmãos, nós aprendemos o caminho primeiro para reconstruir e para a reconquista, que é um caminho não exterior, mas interior. É um caminho conceitual acerca das coisas espirituais. É um caminho que indica o que nós cremos em relação às coisas espirituais. E essa fé nos impulsiona a termos convicções firmes sobre essas 3 verdades. A primeira coisa que Neemias se apega, a primeira convicção gerada nele, por causa do seu jejum, eu não sei se foi gerada naquele tempo de jejum, ou se foi ressaltada dentro dele por causa do jejum e da oração. Porque existem convicções que estão dentro de nós, e pela nossa inércia, abandono da oração, do jejum, elas vão ficando apagadas dentro da gente. Elas vão deixando de ter cor dentro da gente. E quando nos colocamos no quebrantamento, na contrição, na oração e no jejum, o Espírito Santo traz à tona essas verdades. Eu não sei se nasceu em Neemias, no tempo de jejum, essas convicções. Ou se o Espírito Santo as ressaltou, porque durante muito tempo ele estava lá envolto em Suzã, na fortaleza, com o seu trabalho, com a sua remuneração, com as suas posses, com as suas coisas. E aquelas verdades não estavam à tona nele, até que Ananias, seu irmão, contou todo o quadro. O fato é que Neemias vai orar a Deus, e nesses versículos que nós lemos, a partir do versículo 5, capítulo 1 de Neemias, ele demonstra pelo menos 3 convicções que estão apoiando o seu desejo de reconstrução. A primeira convicção, no versículo 5, é uma convicção sobre o caráter benigno de Deus. Deus não quer o nosso mal, ele pensa. Deus não quer o mal de ninguém. Deus não faz mal para ninguém. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, ele pensa. Ele ora e ele fala para Deus que Deus é fiel à sua aliança, ao seu compromisso e à aliança do Senhor. Hoje nós estamos diante de uma aliança de perdão, de purificação, de santidade, de vida eterna. E ele diz, Deus é fiel à aliança, mas ele também é misericordioso. Ele entende as nossas fraquezas, as nossas falhas. Ele sabe da nossa impossibilidade. Então ele se apega a esse caráter benigno de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, estão tomadas por um conceito maligno na sua mente de que Deus é ruim, de que Deus gosta de punir, de que Deus gosta de bater, de gerar problemas para quem erra. Deus não tem prazer no sofrimento. Deus não tem alegria no sofrimento. Percebam, ele ficou 4 séculos falando, cuidado, gente, não anda por esse caminho. Cuidado, não vivam desse jeito. Se vocês viverem assim, vocês vão sofrer um dano. Vocês vão perder. O povo não ouviu. O povo construiu a sua própria cova. Por ser duro de coração, por ser insensível, por não querer dar vazão ao que Deus falava na sua própria vida. O povo foi obstinado, mas Deus tem um caráter benigno. Ele não quer o mal de ninguém. Acredite, Deus não quer o nosso mal. A segunda convicção que estava
Dentro de Neemias era o caráter humano pecaminoso. Temos uma essência muito má. Temos uma essência muito corrompida. Uma essência muito orgulhosa, muito presunçosa. Uma essência que não aceita quebrantamento, não aceita humilhação. Nós somos capazes de sermos confrontados com Deus e manter a aparência. Nós estamos sempre na defensiva com nossos motivos, razões, estamos certos. Neemias tinha convicção do caráter pecaminoso do homem. No versículos 6 e 7 ele diz: eu confesso os pecados que nós temos cometido contra ti. Temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa, não temos obedecido. Ele reconhece o ser humano é ruim. Deus tem uma essência benigna, mas o ser humano é maligno. Tem uma carne malignizada. Tem um coração ruim. Fala para o seu irmão, você é ruim por natureza, irmão. Você é ruim por natureza. Você pensa de você que você é bom, mas você é ruim. A nossa ruindade, ela é muito forte, irmãos. A gente assiste um filme querendo que alguém morra, mesmo que seja o bandido. Mas a gente quer que morra. A gente quer que sofra. Alguém nos faz mal, nós queremos retribuição para aquele mal. Alguém faz lá mal da gente, e quando a gente vê aquela pessoa sofrendo, a gente fala, viu que é mexer com o servo de Deus? A gente tem uma essência ruim dentro da gente. E Neemias reconhece isso. Ele não avoca a justiça pessoal. Ele poderia com tranquilidade orar, dizendo, esse povo teu, Senhor, terrível, enquanto eu estou aqui em Babilônia, servindo ao rei, de forma honesta, trabalhando, ganhando meu pão de cada dia, sem praticar idolatria. O teu povo lá, Senhor, está ruim. O teu povo lá pecou. Tem misericórdia deles. Me usa para ser um instrumento em favor daquela gente miserável. Não. Ele não olha quem é bom e quem é ruim. Ele põe tudo no mesmo pacote e ele entra no pacote. E ele diz, nós pecamos contra ti. Nós fomos desobedientes. Nós somos corruptos. Fala para o seu irmão, eu sou um corrupto. Doeu, não doeu? Doeu. Porque afinal de contas nós achamos que não somos. Neemias tinha tudo para dizer, eu não sou. Eles são, eu não sou. Mas ele disse, nós somos corruptos. Nós. Então na sua oração ele revela que a humanidade tem uma essência ruim. Todos. Não tem nenhum justo sequer. Não há ninguém que pratica o bem. Todos são ruins. O terceiro conceito que está sobre ele é o valor da palavra de Deus. Ele ora e ele diz, lembra-te do que disseste. Nesse versículo 8 e 9, ele fala sobre Deus que diz assim, se vocês caminharem assim, vocês vão ser destruídos, mas se vocês se arrependerem e confessarem os seus pecados, haverá restauração, haverá cura. E ele se apega à palavra de Deus e ele junta, Deus é benigno, todos os homens, inclusive eu, somos corruptos e maus, mas existe uma palavra de Deus. Aleluia, você tem a palavra de Deus. Está sobre você a palavra de Deus. Ela é maior que a nossa corrupção. E ela expressa a benignidade de Deus. Ele diz, tu disseste, Senhor. Ele não fala, eu li num livro de filosofia, disseram para mim. Ele fala diretamente, o Senhor abriu a tua boca e o Senhor disse que se houver arrependimento, haverá restauração. E é aí que ele se enche de convicção e diz, eu vou conquistar o território do inimigo.
eu vou retomar aquilo que o inimigo roubou. Eu vou tirar dele e trazer de volta para mim, para o meu povo. Porque ele está munido dessas 3 certezas, dessas 3 convicções. A missão e a mensagem de Neemias é uma só: restaurar o muro e as portas da cidade. Quando você lê o começo aqui, quando ele diz no versículo 5, capítulo 2, versículo 5, o rei pergunta o que ele quer fazer e ele diz: eu quero ir à cidade dos meus pais para reconstruí-la. Ele fala que a cidade está em ruína e ele vai para a cidade reconstruí-la. A partir daqui, você o vê olhando para os muros e olhando para as portas de Jerusalém. A cidade não eram os muros e nem a porta, mas a cidade estava destruída. Ele diz: eu quero reconstruir a cidade, mas ele concentra esforço nos muros e nas portas. O que tinha dentro da cidade? Primeiro, tinha o templo construído por Zorobabel em 59 anos. Com Ageu dizendo lá: não paralisem a obra, é tempo de construir a casa do Senhor. Com Malaquias dizendo lá: tragam todos os dízimos à casa do Senhor, para que não falte nela alimento. Reconstruam o templo. Está lá Zorobabel em 59 anos construindo o templo, e o templo está lá em Jerusalém. O que mais que tem lá em Jerusalém? Tem o resultado do trabalho de Esdras, que por 13 anos ficou em Jerusalém ensinando a lei, colocando as coisas no lugar, fazendo a constituição, o trabalho político da nação. Então o templo está lá, a política está lá, mas a constatação é o quê? Capítulo 1, versículo 3. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que nós aprendemos com isso? Sem muro e portas, a religião e o governo não têm valor algum. Podemos ser ótimos administradores, pessoas organizadas, politicamente corretas, podemos ter um senso religioso aguçado, uma espiritualidade expressa em dons, em devoção, mas se não tiver muros a nosso redor e portas colocadas, nada disso dá segurança. Porque tinha templo, tinha organização política, mas a cidade estava destruída. A cidade estava destruída. Diz aqui que o povo estava sofrendo e estava humilhado. Não adiantava ter aqui o templo e ter a política. O povo estava humilhado. Estava em sofrimento. Esse é o relato. Para que a gente entenda o significado disso, nós precisamos levar a nossa mente naquela época. E ver as coisas conforme aquelas pessoas viam naquela época. O que representava o muro e o que representava a porta. O muro dava a sensação de propriedade. O muro dava a sensação de propriedade. Não é isso que a gente faz? Constrói a casa e faz o muro. Aqui dentro é meu. Aqui dentro é meu limite. Aqui dentro é minha privacidade. Aqui dentro é minha propriedade. Aqui eu me manifesto, aqui eu estou livre, aqui ninguém interfere, aqui é a minha casa. O muro dá essa sensação de pertencer, é meu, eu tenho, tem minhas características aqui. Dá sensação de segurança, de proteção. E as portas? Ora, muros sem portas não servem para nada. Para que serve o muro sem portas? Você faz uma muralha alta, 5, 6 metros de altura e deixa uma porta, um vão sem porta. E para que coloca a porta? Se não colocar a porta, não entra e não sai. Precisa entrar e sair. Precisa ter o conforto da proteção, da segurança, mas precisa sair para conquistar. Precisa sair para ganhar o pão de cada dia. Precisa sair para vencer desafios. Se ficar só lá na proteção dentro de casa, não vai ter comida na mesa, não vai ter prosperidade. Precisa sair para buscar. E depois precisa trazer o que buscou, o que conquistou para dentro dos muros. E precisa ter uma porta que feche para que você saia e para que você entre. Não é assim que funciona na nossa vida? Precisa ter uma porta que a gente fecha quando sai.
e que a gente fecha depois que entra. A gente sai para conquistar, a gente entra para guardar o que conquistou. A gente protege do inimigo aquilo que nós conquistamos. E nós saímos para conquistar o que está lá fora e trazer para dentro. Quem tem conquistas a serem feitas na sua vida? Na área afetiva, na área emocional, na área financeira, na área espiritual, familiar. Tem conquistas, tem que sair pela porta. A porta é muito importante, tanto é que Jesus se identificou com porta. Capítulo 10, versículo 9 e 10 de João. Ele falando sobre porta, ele diz, quem entra será salvo. Você já teve aquele dia ruim, cansativo, de problema que não vê a hora de chegar em casa? Hã? Aquele dia que você chega assim, você vem no caminho pensando, eu preciso ser salvo desse trânsito, dessa chuva, desse frio, desse patrão, desse trabalho, dessa cidade. Não vejo a hora de entrar em casa. Aí você, quando entra em casa, você já pensou você chegar na porta de casa e você esqueceu a chave? Ou você coloca a chave na fechadura, vira e ela quebra. Como é que você fica? Naquele dia difícil, Jesus fala, quem entra será salvo. Então, a porta é muito importante para te dar acesso à salvação, ao livramento. Precisa ter porta. Agora não pode ficar só lá dentro. Jesus diz o quê? Entrará e sairá. Porque agora, vou descansar agora aqui em casa e fica lá o resto da vida. Deitado no sofá, comendo pipoca, assistindo televisão. Não vai ter mais nem pipoca amanhã. Porque precisa sair para conquistar. Olha lá, entrará, sairá e encontrará pastagem. Vocês pastaram essa semana? Opa. Vocês trabalharam essa semana, nós trabalhamos, nós saímos e trabalhamos. Pastamos. Encontramos pastagem. Buscamos recursos, conquistamos. Aí depois Jesus fala, a porta tem outro valor. Ela impede a chegada do ladrão. O ladrão, ele vem apenas para roubar. E a porta bem fechada é um grande impedimento. Ele vai ter que entrar pela janela. Ele diz, os que vieram antes de mim são ladrões, porque eles entram pela janela, pelo telhado. Eles forçam uma situação. Eu não, eu entro pela porta. Por isso que em Apocalipse 3 está escrito, eis que eu estou à porta. Eu bato. Se alguém abrir o seu coração, eu entrarei. Porque Jesus só entra pela porta. Na porta a gente define a nossa privacidade. Quem entra, quem não entra. Você não vai chegando na minha casa e entrando. Eu tenho que abrir a porta para você entrar. Eu não posso chegar na sua casa e ir entrando. Eu vou chegando e vou invadindo, entrando, abro a porta da casa, do quarto, da cozinha, da geladeira. Não posso. Você tem que dar direito à privacidade. Então a porta impede ladrão. Fala para o seu irmão, precisa impedir ladrão na sua vida. Irmão. Precisa cuidar das portas. Voltando lá para o passado, a gente vai ver a importância das portas para aquele povo. Naquela época, na cultura da Palestina, não existiam praças. O lugar de encontro eram as portas da cidade. Lá as pessoas conversavam, se relacionavam, alimentavam comunhão. Ali nas portas da cidade, os juízes sentavam e faziam o julgamento das causas do povo. Ali na porta da cidade, a lei, a palavra era lida. Havia sempre alguém lá com a Bíblia, com a palavra de Deus sendo lida. Então era um lugar de ajuntamento de pessoas, de relacionamento. As portas daquela época representam as praças de alguns anos atrás, e de muitas cidades do interior hoje, e o nosso mundo virtual. Hoje é no mundo virtual que a gente se relaciona, que a gente conversa, que a gente vende, que a gente compra, que a gente faz estudos bíblicos. É no mundo virtual, é o ponto de encontro. Naquela época tudo era concentrado nas portas da cidade. É lá que estava o povo. O povo precisava e dependia das portas. A porta era muito importante. Neemias, ele vai trabalhar para restaurar as portas. Você vai perceber a importância da porta no capítulo 6, versículo 1.
lá diz que o muro havia sido reconstruído, mas ainda não haviam sido colocadas as portas. E o que acontecia? Os inimigos continuavam atacando. Aquela turma que a gente lê em Neemias, nos 6 primeiros capítulos, chegando no 7º, Tobias, Sambalate, Gesem, os amonitas, os árabes, aquela turma que se levantou contra a construção, eles se levantaram logo que Neemias começou a trabalhar. Eles criaram todo tipo de embaraço. Quando construiu os muros, eles continuaram se levantando. Eles só pararam quando colocou as portas. O ladrão só não entra quando a porta está colocada e bem fechada. Eles lutaram em todo o tempo. Aqui Neemias diz, olha, os muros já estavam prontos, mas as portas ainda não tinham sido colocadas. Então, Tobias e Sambalate vieram e fizeram ameaças e atacaram. Versículo 3, disseram para ele, desce daí do muro, vamos conversar, vem cá, vamos tratar das... Eles ainda estavam com as suas manipulações sendo feitas, porque tinha muro, mas não tinha porta. Capítulo 6, versículo 9, ele diz, eles estavam todos tentando nos intimidar-nos. Eles ainda estavam nos atacando, mesmo com os muros levantados. Faltava o quê? As portas. Nós precisamos colocar portas e cuidar das portas da nossa vida. Nesse momento da mensagem, eu preciso perguntar para você, como estão as portas da sua vida? Talvez dentro da sua vida já tenha o templo. Talvez dentro da sua vida já tenha a organização. Talvez você já até construiu muros ao redor da sua vida. Mas como estão as portas da sua vida? Elas estão cuidadas? A detecção de Neemias foi o seguinte, os muros estão caídos porque não dá para colocar porta sem muro. Você concorda comigo? Você levanta a porta, cuida da porta e não tem muro, do que adianta a porta? Ele diz, os muros estão derrubados e as portas foram queimadas. As portas naquela época eram feitas de latão, de lata, de bronze, de aço ou de madeira. Provavelmente ali era de madeira, porque foram queimadas. As portas foram queimadas, estão destruídas. O problema todo estava nas portas. Paulo escreve aos Efésios, ele diz, não deis lugar ao diabo. Não permita que o diabo entre. Ora, a porta aberta é um convite para o diabo entrar. Se fechar a porta, ele é intruso, ele vai tentar pular a janela, ele vai tentar ir pelo telhado. Mas criou dificuldade para ele, porque as portas estão bem colocadas. Jerusalém naquela época tinha 12 portas. Hoje tem 8. 4 delas estão fechadas. Uma delas, a porta dourada, foi fechada sob profecia bíblica e vai ser aberta somente quando o Messias chegar. Que vai entrar pela porta dourada em Jerusalém. Até hoje os muçulmanos a fecharam no século XI. Fecharam essa porta dourada e até hoje ela está fechada. O profeta Ezequiel já tinha dito que aquela porta permaneceria fechada até a chegada do Messias. A porta continua fechada lá em Jerusalém. Mas hoje tem 8. Mas o que nos importa agora é olharmos que tinha 12 portas em Jerusalém, queimadas e destruídas. Como estão as portas da nossa vida? Essas portas têm significado. Vamos dar uma olhada em algumas coisas sobre essas portas. Capítulo 7, versículo 1, mostra como eram importantes as portas. Por quê? Diz o texto, depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, olha, agora já tem as portas. Foram contratados 3 tipos de trabalhadores. Quem? Os porteiros, os cantores e os levitas. Os porteiros faziam o quê? Cuidavam da porta. Os cantores faziam o quê? Almoço grátis para quem descobrir. É só teu marido pagar, tua esposa pagar, que é grátis para você. Os cantores faziam o quê? Cantavam, louvor. E os levitas faziam o quê? Cuidavam do templo, da pregação, do ensino. Olha o patamar que os porteiros são colocados. Os porteiros são colocados no mesmo patamar daqueles que tratavam com louvor e daqueles que tratavam com o ensino da palavra. Quando Neemias termina de colocar as portas, ele fala, agora eu preciso de 3 funções importantes sendo exercidas aqui em Jerusalém em plenitude. Porteiros, cantores e levitas.
Pode parecer algo subalterno, mas se não tem porteiro, aquela porta voltará a ser atacada, queimada. Tem que ter porteiro para cuidar da porta. A porta precisa ser preservada. Eu não vou falar das 12 portas, porque eu sei que daqui a pouco, muitos de vocês estão doidos para saírem por essas portas, para encontrar pastagem. Então eu não vou falar das 12 portas, quero chamar a atenção talvez para 2, 3 delas. A primeira porta, que vocês já sabem, é a porta das ovelhas. Aí tem uma distribuição de Jerusalém, no tempo moderno, com as portas ali delineadas, só para figurar. Mas a primeira porta que estava destruída e precisava ser restaurada, e a ordem é essa mesmo, a primeira é a porta das ovelhas. Foi ali que começou a obra, capítulo 3 de Neemias, versículo 1. Lá diz, o sumo sacerdote Eliasabe é que foi encarregado de começar o trabalho ali naquela porta, na porta das ovelhas. Note, eu até grifei, que diz que eles fizeram a porta e depois fizeram uma consagração da porta. Só 2 portas foram consagradas, das 12 que foram construídas, colocadas no lugar. Uma delas é a porta das ovelhas, que tem uma unção, uma consagração sobre a porta. A porta das ovelhas era a porta onde entravam os animais para o sacrifício. Ela representava o caminho para o perdão dos pecados. Uma porta aberta para que viesse a purificação, o perdão, a limpeza da culpa. Os animais eram trazidos pela porta e levados ao templo para serem imolados, sacrificados e apaziguar a ira de Deus. Jesus, ele diz, eu sou a porta das ovelhas, lá em João 10. Ele está indicando que é pelo meu sacrifício, é através de mim, aquele que entra por mim que encontra o perdão, que encontra a purificação, que é limpo das suas culpas, que apazigua a ira de Deus, que tem paz com Deus, tem que entrar por mim. Uma pessoa que não tem a porta das ovelhas restaurada na sua vida, ela vive debaixo de condenação. Ela se sente culpada, ela nunca consegue sentir o alívio do perdão. Ela sempre se sente em condenação, porque a porta das ovelhas não foi restaurada na sua vida. A porta por onde Jesus entra para purificar-nos e restaurar nossa santidade pessoal. Outra porta que foi colocada no lugar foi a porta do esterco, a porta do lixo, a porta do monturo. Neemias 3,14. A porta do esterco foi reparada por Malquias. Colocado ferrolhos e trancas no lugar. A porta do lixo. Essa era a porta que tinha que ser curada. Aquela porta, ela estava em Jerusalém e debaixo dela, do lado de fora, tinha um vale. Um lixão, chamado Vale de Inom. Era um lixão, porque o esgoto da cidade saía por aquela porta. E era jogado lá fora. O entulho que se amontoava na cidade era recolhido e jogado pela porta do entulho do monturo. O lixo das casas, das famílias, era jogado tudo por aquela porta. Imagina aquela porta fechada, o que acontecia. Imagina dentro da cidade ficar o entulho, o lixo e o esgoto. O que ia acontecer? O que era decorrente disso? Pestes, pragas, doenças. Moscas gostam de lixo. Mosquitos, vermes. E isso encheria a cidade. Os moradores ficariam doentes. Ficariam mal. Por quê? Porque a porta do lixo não estava aberta. Nós precisamos ter uma porta do lixo da nossa vida. Do lixo do nosso coração. Do lixo da nossa mente aberta. Para colocar tudo isso para fora. O lixo que se acumulou quando a gente viu uma cena que não devia ver. Quando ouviu uma coisa, voluntária ou involuntariamente, que não deveríamos ouvir. O lixo de uma informação negativa, de um pessimismo que entrou dentro de nós. Precisa ter uma porta aberta que a gente joga o lixo para fora. O apóstolo Paulo fala na ceia aos Coríntios, muitos de vocês estão doentes. Por quê? Ora, pestes, doenças foram se acumulando porque a porta do lixo não está aberta. E os vermes se multiplicaram. As bactérias se multiplicaram.
E a doença encheu o coração da pessoa. Quem não tem a porta do entulho com trancas, que pode abrir, jogar fora o lixo, ou pode fechar para não deixar o cheiro ruim lá de fora entrar, para não deixar o lixo e todos os vermes do lixo entrarem. Quem não tem essa porta do entulho tem uma vida infectada, tem um coração infectado, uma mente poluída, apodrecida, corrompida, é doente espiritualmente, porque a porta do lixo está aberta, não existe, está destruída. Deixa eu ver mais uma ou duas portas aqui. Bom, vamos falar um pouquinho só sobre a outra porta, a porta das águas. Capítulo 3, versículo 16, fala sobre os servos do templo que viviam em tal lugar, que fizeram os reparos até em frente da porta das águas. A porta da água é muito importante. A Bíblia associa a água com Jesus, com a vida, com a eternidade e com o alimento. É pela água que nós temos a vida. Nós sabemos que o universo, 71% de todo o universo é água. Nós sabemos que o corpo humano masculino tem 65% da sua composição de água e o feminino 60% em média de composição de água. Você é água. 60% de você é água. No nosso sangue, 95% do sangue é água. Nos nossos músculos, 22% do nosso músculo é composto de água. Então a água predomina na nossa vida. O músculo, eu dei uma olhadinha na cola, é 75%. Não é 22%. O músculo, 75% é de água. 22% é o tecido ósseo. Então o nosso osso, 22% é água. Veja a importância da água. Tira a água do mundo, tira a água da nossa vida. O que acontece? Nada. A porta das águas era a porta de onde buscavam pela canalização a água de fora. E traziam água para dentro da cidade. Você vai chegar na sua casa, vai abrir uma torneira e virá água. Tem uma porta de água aberta na sua casa. Se nós não tivermos a porta da água na nossa vida aberta, não nos alimentamos de Jesus, não temos vida eterna, não temos os benefícios que a água espiritual nos traz. E por fim, a porta dos cavalos. Só vou falar mais da porta dos cavalos. Eu achei importante falar da porta dos cavalos. Porque essa porta, olha lá, acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram reparo. Olha quem cuidou da porta dos cavalos. Novamente os sacerdotes. Assim como a porta das ovelhas, foram sacerdotes que fizeram. A porta dos cavalos, quem cuidou foi sacerdotes. Outras portas, outros fizeram. Até perfumista fez porta. Vendedor fez porta, consertou porta. Mas a porta das ovelhas e a porta dos cavalos tinha que ser sacerdote. O que era a porta dos cavalos? Era a porta onde do lado de dentro tinha os estábulos dos cavalos que levavam o povo para a guerra. Os soldados usavam aquela porta para sair com os cavalos e irem enfrentar os inimigos, vencer as batalhas e fazerem as conquistas que tinham que realizar. O que isso representa na nossa vida? Estamos em batalha espiritual. Nós temos que ter essa porta da batalha espiritual aberta. Não podemos nos esconder do inimigo, travar a porta e dizer, eu não vou lutar, não é meu ministério, não tenho nada a ver com isso. Efésios 6,10 diz, nós temos que lutar. Não diz é opção. Quem acredita nisso luta, quem não acredita não luta. Quem tem o ministério de batalha espiritual faz, quem não tem não faz. Fica só lá no ministério do louvor, das crianças, da pregação e não entra na batalha espiritual. Não. Tem que ter a batalha espiritual. É um impositivo, todos estamos em guerra. Tem que ter a porta dos cavalos aberta para atacar, para resistir, para não se acovardar, para não fugir e para poder conquistar. As nossas conquistas vão ser alcançadas na medida que derrubarmos os inimigos, que destruirmos os adversários. Para isso tem que ter a porta dos cavalos aberta, para sair para a guerra, para ir para a luta, para batalhar espiritualmente. Bom, nós temos visto todas as dificuldades que o povo de Deus tinha. Todas elas estavam ali na nossa frente. Dudu, pode vir aqui para o teclado. Corre. Eles vêm disfarçadamente e todo mundo fica olhando para eles. Então, pronto. Vem, Dudu. Olha todo mundo. Pronto. Agora, volte a olhar para mim. Quantos inimigos, não é, gente? Como isso remonta à nossa própria vida e nós encontramos tantos inimigos, tantas dificuldades.
Mas qual era a grande dificuldade deles para construir os muros e reparar as portas? Os muros estavam sendo construídos, levantados. Mas chegou um momento que parece que ia parar, não dá mais. Será que é por causa das ameaças? Não. Do capítulo 2 ao capítulo 6, sempre houve ameaças. Capítulo 2, eles estavam encorajados, dedicados de todo o coração. Capítulo 3, começo do capítulo 4. Estavam aplicados. E ameaças, e inimigos, e combates. É assim na nossa vida. Nós temos que ir às conquistas. Abrir a porta dos cavalos e fazer batalha espiritual. Abrir a porta das ovelhas e deixar entrar o sangue de Cristo purificador na nossa vida. Precisamos abrir a porta das águas e receber do alimento do céu, da vida eterna. Precisamos ir à batalha. Precisamos conquistar. O que nos impede? Os inimigos? Não. Fraqueza e entulho. É isso que nos impede das conquistas. Não são os inimigos. Não era Tobias, não era Sambalate, não era Gesem. Não eram os árabes, não eram os amonitas que geraram fraqueza e abatimento no povo durante a construção ou durante aquela reconquista. Foi a própria fraqueza. Capítulo 4, versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda tem muito entulho na cidade. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. Não vamos conseguir conquistar. Por nós mesmos. Por quê? Por causa dos inimigos? Não, por causa do entulho e da nossa fraqueza. 142 anos ajuntando entulhos naquela cidade. 70 anos de cativeiro. 59 anos com Zorobabel. 13 anos com Esdras. Dá 142 anos ajuntando entulhos na cidade. Não tinha porta do lixo. Que dona de casa, dono de casa. Uma semana sem tirar o lixo para fora. Sem varrer a casa. 10 dias. Sem fazer arrumação. Aquela cidade estava, pense comigo, gente, 142 anos. Com pedra, com rato, com barata, com esgoto, com entulho, com tudo jogado na cidade, uma verdadeira catástrofe, miséria, era muito entulho. Por isso, Neemias disse: nós não vamos conseguir, o povo diz melhor, nós não vamos conseguir. Por que vocês não vão conseguir? Nos sentimos fracos, a fraqueza está sobre nós, já não temos mais forças. Por que vocês não têm forças? Tem muito entulho. Que rouba a nossa força da conquista são os entulhos na nossa vida. Sabe aquele filme bobo? Juntou entulho na nossa vida. Sabe aquela paixão? Sabe aquela preocupação? Sabe aquela desconfiança do Senhor? Foi juntando entulho na nossa vida. E o entulho vai acumulando. E esse entulho na nossa vida de repente faz o quê? Que a gente se sinta fraco. Não vai dar. Não vou conseguir a vitória aqui na minha casa. Não vou conseguir na minha família a vitória. É muito entulho. Nossos erros, nossos pecados, nossas fraquezas. Tudo isso vai fazendo com que o entulho chegue e a gente vai ficando mais fraco. Efésios 6, versículo 10 diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor, na confiança no Senhor. Não é a nossa experiência ministerial, espiritual, irmãos. Não é a emoção que nós sentimos no culto. Não são os dons que nós temos que nos fortalecem. Não é a nossa cultura, seja ela bíblica ou secular. Não é a nossa capacidade. Não é o dinheiro que nós temos que nos ajuda um monte a pagar nossas contas, fazer tudo que a gente precisa. Nada disso vai nos fortalecer. Nós vamos ser fortes olhando para o Senhor. Afinal de contas, Ele é vencedor. Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, Ele conquistou. É olhando para Ele, imitando Ele, vendo a força dEle, que nós vamos nos fortalecer na força do Senhor.
Aleluia, o Senhor é a tua fortaleza. Quantos creem? Digam aleluia, digam glória a Deus. O Senhor é o teu refúgio, o Senhor é o teu escudo e proteção. Ele é a tua força. Fortaleça-se no Senhor. E Hebreus 12:1 diz assim: deixe todo entulho. Estou parafraseando. Deixe todo entulho. Deixe todo entulho em forma de pecado que está tão perto de você. Joga esse entulho fora. Abre a porta do monturo. Joga fora no vale de Rinom esse entulho. Joga tudo isso fora. Quero orar por vocês. Na verdade, eu estou direcionado, creio que pelo Espírito Santo, a orar por pessoas que querem reconstrução, restauração, conquistar o que foi perdido. No âmbito familiar, profissional, talvez a saúde perdida, o relacionamento em casa. Reconquistar isso. Como? Pela força do Senhor, se livrando do entulho. Os irmãos que querem orar comigo, venham aqui na frente. Se puderem, se ajoelhem. Se não, fiquem em pé, mas venham aqui na frente para esse tempo de oração. Bendito seja o Senhor. Glorificado seja o seu nome. Exaltado seja o seu nome, Senhor. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade maravilhosa de nos achegarmos até a tua presença, debaixo de uma palavra que nos declara a possibilidade de reconquistar, de ir buscar aquilo que foi perdido, de ir arrancar das mãos do adversário a chave da nossa cidade que o Senhor nos deu, e que pelas nossas culpas e pecados foi tomada de nós. Quando pecamos ao termos nosso coração endurecido, quando pecamos ao deixar de te obedecer, permitimos que as chaves daquilo que o Senhor nos entregou como uma promessa que tinha sido dada e foi cumprida na nossa vida, no lar, na profissão, no ministério, nos relacionamentos, nós nos distraímos e nos destruímos, Senhor, porque não ouvimos os profetas, porque desprezamos a palavra, porque embora aceitássemos que os profetas nos falassem, não permitíamos que a sua palavra penetrasse em nós e mudasse nossa conduta. Construímos nossos próprios altares, Senhor, fazendo as coisas do nosso jeito, da maneira como achávamos que era melhor, como sentíamos, como desejávamos. Oh Senhor, e chegou o dia que foi tirado de nós a chave daquilo que o Senhor nos deu. Não só a chave, mas as próprias portas da nossa vida foram quebradas, destruídas, queimadas. E de repente começou-se a juntar entulho, Senhor, na nossa casa, no nosso coração. Começou-se a juntar entulho na nossa vida, Senhor, e isso nos enfraqueceu. Porque por mais que nós lutássemos, e trabalhássemos e nos esforçássemos, parece que o entulho nunca ia acabar. Mas nesta manhã nós tivemos a revelação que tem uma porta a ser restaurada. É a porta do lixo, Senhor. É a porta que nós estamos agora pedindo forças, nos ajude a restaurá-la, para que a gente possa abrir essa porta, tirar de dentro de nós todo o lixo,
dos nossos raciocínios, da nossa presunção, da nossa vaidade, o lixo da cultura humana, até da cultura teológica, do conhecimento que incha. Tirar todo o lixo, Senhor, que foi se acumulando dentro de nós, e na nossa família, e na nossa casa, e na nossa vida financeira. Jogar para o vale de Rinom, arrancar de nós isso, Senhor. E junto com o lixo está indo embora agora toda a peste, toda a praga, toda a doença que o lixo traz, todo o mau cheiro e odor que o lixo provoca. Está indo para longe de nós todo o mal, toda a doença, toda a fraqueza que o lixo faz a gente ter. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Nós não estamos buscando direitos, estamos buscando perdão. Estamos buscando perdão, restauração. Porque nós queremos sair desse templo como Neemias saiu do palácio da fortaleza de Suzã, com uma missão. Ele saiu de lá com a missão de restaurar, de reconstruir, de reconquistar. Nós vamos sair daqui, Senhor, esses irmãos e eu, vamos sair daqui com a missão de conquistar novamente a nossa família, a nossa dignidade, a nossa honra, a nossa espiritualidade, a nossa vida financeira. Nós vamos sair daqui para tomar de volta aquilo que é nosso, Senhor, que chegou a nós como cumprimento de uma promessa Tua. E eu te louvo porque isso já está acontecendo, Senhor. Muito obrigado pela restauração que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém, Senhor.